A era das empresas, ela começa com a baixa concorrência, e aí eu explico a baixa concorrência. O que acontece é o seguinte, vê só. Antigamente a gente não tinha os mercados tão próximos. Como é que funcionava? Para vocês terem uma ideia e uma noção de distância e de tempo, há 200 anos atrás, se eu quisesse me deslocar de Recife para Olinda, que é uma cidade relativamente próxima, as duas até hoje se misturam, dada a proximidade, eu levaria 2 dias a cavalo. Automaticamente, um mercado Recife não concorria com o mercado Olinda. Eram públicos diferentes. E quem tinha as empresas, quem tinha o domínio de ter a produção, ou a parte fabril, como a gente fala, o que é que acontece? Não tinha concorrência, os mercados eram distantes, e como poucas pessoas detinham esse poder na mão de fabricar alguma coisa, o que eu colocasse no mercado era vendido. Era mais simples do que hoje, né? Era muito mais simples do que hoje. O que eu colocasse no mercado, na verdade, tinha saída. Havia saída para aquilo. Por quê? Porque as pessoas não tinham escolha. Ou você comprava aquilo ou comprava aquilo. Só tinha uma empresa, 2 no máximo, em cada polo. Lógico, em algumas áreas, as empresas se desenvolveram com mais facilidade. Por exemplo, a área têxtil, que é aquela área de roupa. Desde a época do feudo, já se fazia roupa para vestir, é óbvio e evidente. Então o que acontece? Essas áreas elas foram, lógico, se desenvolvendo com mais rapidez, mas diferente, por exemplo, da máquina que puxava a tração animal, que era o arado. Essas sim, tinham pouco desenvolvimento para isso, para fabricar esse tipo de máquina, tá? Inclusive aqui vocês têm até uma foto de uma bicicleta, uma fábrica de bicicleta. Coloca, por favor, na tela, Bíblia. Obrigado. Vocês têm aí uma fábrica antiga de bicicleta. Para que vocês entendam, tá? Mais ou menos como é que funciona essa primeira era, que é a era da empresa. Aí vem a era do produto. Bastava você ter um bom produto para que ele saísse. Vamos dar um exemplo bem claro. Uma das principais figuras da época, pós-revolução industrial, é o famoso, eu acho que todos já escutaram falar, Henry Ford. Henry Ford, fabricação dos carros Ford, ele foi protagonista de uma das frases que hoje é considerada o anti-marketing. O que é o conceito de marketing? É você fazer aquilo que o teu cliente, o teu mercado pede. O que é que Ford, uma vez, deu de resposta para uma pessoa? Ele disse o seguinte: qualquer consumidor, a pergunta foi assim, por que só os carros Ford na cor preta? Já notaram isso? Que normalmente os carros antigos, a maioria deles, principalmente no início da produção, eles têm a cor preta. Por que isso? Billy, você sabe por quê, Billy? Não tem a menor ideia? Deixa eu te explicar por quê. Vou te explicar para você e explicar para o pessoal também. Seguinte, o insumo, ou seja, a matéria-prima para fazer o carro preto era mais barato do que as outras cores. Então não é que não tivesse a outra cor, tinha, mas para a fábrica e para o produto e para a Ford só interessava qual é a tônica. Eu quero ter mais lucro gastando menos. Pensando nisso, os carros Ford saíam só com a cor preta. E aí ele foi questionado uma vez de o porquê só a cor preta, né? E aí ele respondeu assim: veja só se ele teria condição de responder alguma coisa parecida com isso, pelo menos hoje em dia. Ele disse assim: mas o consumidor, ele tem condição e tem como ter um carro Ford de qualquer cor, contanto que seja preta. Deu as costas e saiu. Para os repórteres da época. Então vejam que, na verdade, a indústria, ela estava muito pouco se lixando para o cliente, tá? Era monopólio. Se é monopólio, eu tenho e você quer. O que é o monopólio? Na verdade, é uma empresa só fornecendo um serviço para você. É o que aconteceu, por exemplo, e aí desse cidadão vocês entendem bem, com o Bill Gates. O Bill Gates, ele travou uma batalha na justiça imensa, porque a Microsoft foi considerada pela lei americana como um monopólio. E aí ele teve que optar. Ou ele ficava com o Windows, ou ele ficava com o Office. Ou o Windows, ou o pacote Microsoft Office.
Ele vai saindo do tribunal, onde ele tinha perdido a primeira instância, e a repórter pergunta para ele. E aí eu chamo a atenção, isso aí sim é atendimento, tá? Bill Gates, como é que você vai agora verificar, como é que você vai sobreviver se realmente essa divisão da Microsoft, ela for realmente concretizada? Ele vira para a repórter e diz assim, a Microsoft, ela vai continuar trabalhando com as melhores cabeças. O que é que ele quis dizer com isso? Que na verdade o problema não estava no produto, e sim em quem faz o produto, tá? Diferente de Henry Ford, tá ok? Na época, no caso da era do produto. E aí vocês têm uma terceira era, que é a era do cliente. Billy, por gentileza, a era do cliente. Agora, gente, quem define o que quer comprar, aonde quer comprar e a que preço quer comprar é o cliente. As empresas não têm mais nenhuma autonomia, e a empresa que achar que tem, infelizmente, não tem muita sobrevivência, tá certo? Não tem mais autonomia sobre isso. Os mercados ditam, os clientes ditam como é que eles querem que o processo seja feito, como é que o produto tem que sair, de que maneira você vai me agradar. Eu sou cliente, você tem que me agradar, tá? Tati, dúvidas? Não temos nenhuma dúvida até o momento. Nenhuma ainda? Nenhuma. Certo, tá ok. Bom, vamos lá. Agora, por que e como agradar um cliente? Qual é a importância que tem no atendimento? Billy, esse slide é fantástico. Passa para o pessoal aqui, por gentileza. Olá. Meninas que estiverem assistindo, me perdoem. Não é uma traição comum, não, de um casal, não. Aquela menina ali que está com ele abraçado, na verdade, é a empresa. Ele é o cliente, tá? E olha o que acontece. Por trás do banco, existe o quê? Um mercado inteiro flertando com ele. Um mercado inteiro chamando ele, na verdade, para poder o que antigamente seria uma traição, tá? E por que funciona assim? Porque hoje, diferente daquela era, e aí é interessante a gente ter se reportado a parte histórica, o mercado é único. Se vocês pararem para olhar, eu estou aqui conversando com vocês e a gente está extremamente distante geograficamente. Então o mercado é único. Da mesma maneira que vocês hoje fazem um investimento em um curso à distância pela Etebrax, vocês podem também entrar na internet e comprar um terno. E esse terno vem da Itália direto para vocês. Vocês podem eventualmente entrar e comprar um carro e definir o que é que vem no carro e que cor quer direto da fábrica. É lógico, esse custo é um pouco mais caro, mas existe a possibilidade, não é? Vocês podem importar um software que venha, por exemplo, atender melhor as expectativas de vocês do Japão. Então percebam que hoje o mundo, ele é único. A palavra chamada globalização veio e veio para ficar. É óbvio que, em alguns casos, e aí não vem muito o processo do que a gente está conversando, torna-se um isolamento social? Sim, se torna. Tem gente que hoje só se comunica pela internet, né? Não vai mais na rua. Mas assim, a priori, como é que funciona? Hoje eu não tenho mais fronteira. Não existe mais fronteira. Aquela distância de Recife a Olinda a cavalo 2 dias, tá? Hoje, com 20 minutos ou teclando, a gente faz. Então, o mercado é único. Esse é o ponto principal no atendimento. E se ele é único, qualquer pessoa, qualquer empresa pode vir e tentar tomar o meu cliente, como no quadro que a gente mostrou. São várias as tentações. Já perceberam a quantidade de gente que tem assim, dizendo pra gente assim: não tem anuidade, compre no meu cartão de crédito. Você só compra agora e vai pagar depois do Natal. Aí a gente não se lembra que o Natal tem 2 meses, 3 meses só pro Natal, né? Mas a reportagem faz assim: compre um carro zero agora e só pague depois do Natal. Depois do Natal tá aí, tá pertinho já. Então são várias as tentações. Lojas, promoções, comerciais, esforços de marketing. As empresas gastam fortuna pelos esforços de marketing. E tudo pode ir por água abaixo. Por quê? Por causa de uma palavrinha chamada
atendimento. Queria fazer uma outra pergunta para vocês. Quantas pessoas aqui, por favor, mandem um contato, já compraram algo mais caro por conta do atendimento? Registra para mim, Tati, por favor. Quantas pessoas, por exemplo, quantos restaurantes vocês já foram? Quantos barzinhos vocês já foram? Quantas camisas vocês já compraram? Quantos relógios, pulseira, por conta do atendimento? Deixa eu ver se tem